Oi, pessoal, tudo bem? Então, vou começar a correção de exercícios da terceira listinha, que é a teoria do consumidor. Eu selecionei 5 exercícios que eu achei que foram mais interessantes para entender a matéria. Então, o primeiro, qual cesta de mercado gera maior utilidade ao consumidor? Para a gente entender a questão da utilidade, a gente tem que saber o que é esse grau de utilidade. Então, a utilidade, ela é um índice numérico que mensura o grau de satisfação do consumidor com uma cesta de mercado. As cestas de mercado, olhando nesse gráfico, são esses pontinhos roxos, que são representados pelas letras A, B, C e D. E a utilidade é esse índice numérico que vai mensurar o quanto que o consumidor se satisfaz com uma cesta de mercado. Aqui existem algumas formas de vocês conseguirem fazer esse exercício. Eu trouxe a forma matemática, mas eu vou explicar também a forma visual, né, olhando o gráfico, e a forma para vocês fazerem apenas olhando aquela tabela. Bom, aqui tem a resposta que seria na cesta D, pois consome-se mais alimentos que todas as outras cestas e a mesma quantidade de gasolina da cesta B e maior que as demais. Mas explicando melhor isso, utilizando a fórmula matemática, a gente tem A de alimentos, mais 2 vezes G de gasolina, nessa ordem, tá. Então, A, que seria o eixo X, e G, que seria o eixo Y. Se vocês quiserem usar a fórmula, lembrem dessa relação. E aí vocês teriam que montar uma continha para cada cesta de mercado. Então, por exemplo, na cesta a quantidade de alimentos é 30, olhando para o gráfico aqui ou olhando para essa tabela. E a quantidade de gasolina é 20. Daí vocês montariam a conta, 30 mais 2 vezes 20, que dá 70. E aí vocês só repetiriam esse mesmo processo para todas as cestas de mercado, e a que obtivesse um valor maior seria aquela que vai trazer mais satisfação, portanto, maior utilidade para o consumidor. Essa é a primeira forma de identificar. A segunda é olhando para o próprio gráfico, se tiver um gráfico na prova, vocês vão olhar para ele e vai ver qual que é a cesta que está mais longe da origem do gráfico? A origem é o ponto zero. Então, vocês podem observar, se essa cesta estiver mais longe, tanto em relação ao eixo X quanto ao eixo Y, ela traz maior utilidade. E olhando para a tabela, vocês também podem fazer a somatória de quantidade de alimento e de gasolina. A que der o maior resultado é a cesta que gera maior utilidade para o consumidor. Certinho? Portanto, resposta letra D. É a cesta D que gera maior utilidade. Se a gente fizer a somatória pela tabela, 35 mais 30 dá 65, é o maior resultado entre todos os outros. Questão 2. Pelas propriedades das curvas de indiferença, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Quanto mais distantes da origem, maior a utilidade. Letra B. Curvas de indiferença se cruzam quando há indecisão do consumidor? Letra C. Uma curva de indiferença é convexa em relação à origem dos eixos? Letra D. A curva de indiferença é negativamente inclinada? Ou letra E. Uma curva de indiferença pode conter N cestas de mercado? Queremos a alternativa incorreta. Para isso, a gente vai entender um pouquinho as propriedades da curva, da nossa curva de indiferença. A resposta é a letra B. Curvas de indiferença se cruzam quando há indecisão do consumidor. Bom, as cestas de indiferença, elas nunca podem se cruzar, pessoal. Então, se surgir isso numa prova, vocês, por favor, fiquem de olho. As curvas de indiferença, elas não se cruzam, porque esse cruzamento fere o princípio da transitividade, né? E a transitividade é a questão da preferência do consumidor. Então, o consumidor, às vezes, ele prefere A, às vezes ele prefere B, C, D. Então, essa preferência ela é transitiva. Se você cruza as linhas, você quebra essa transitividade. Então, elas nunca se cruzam. Analisando as outras questões,
quanto mais distante da origem, maior a utilidade, foi o que a gente viu na primeira questão. Então, se está mais distante da origem, maior vai ser a utilidade, isso é verdade. A letra C. Uma curva de indiferença é convexa em relação à origem dos eixos. O que seria a convexidade, né? A convexidade, vocês vão olhar no gráfico, vai ser que a dobra da curva vai estar olhando para o eixo X, tá? Para o eixo zero, tá? Perdão. Então, a curvinha que ela faz, vai estar olhando para o eixo zero, que é essa origem. Portanto, ela é convexa em relação à origem dos eixos. Letra D. A curva de diferença é negativamente inclinada. Sim, é verdade. Então, ela sempre vai estar descendente. Uma curva de indiferença pode conter N cestas de mercado. Sim, esse N cesta significa que ela tem cesta A, B, C, D e por aí vai. Propriedades das curvas de indiferença para a gente nunca mais esquecer. É muito importante vocês levarem para a prova essas propriedades, porque vai ajudar muito vocês a responderem várias questões, se cair sobre teoria do consumidor. A primeira propriedade é que as curvas de indiferença mais elevadas são preferíveis às mais baixas. É aquilo que a gente já falou do grau de utilidade. O que está mais longe da origem é mais preferível. Segunda propriedade, as curvas de indiferença se inclinam para baixo, ou seja, são negativamente inclinadas. Terceira propriedade, as curvas de indiferença não podem se cruzar. Esta condição violaria a primeira propriedade da transitividade e da questão da utilidade, então não se cruzam. E a quarta propriedade é que as curvas de indiferença são convexas em relação à origem dos eixos, que a gente também já viu lá na questão. E sua inclinação é dada pela taxa marginal de substituição. A taxa marginal de substituição, TMS, é o quanto um consumidor está disposto a desistir de um bem, de uma quantidade de um bem, para obter outro. Então, é o quanto você consegue substituir, né, esse bem, substituir esse bem. Certinho? Aqui eu trouxe o gráfico que mostra diferentes curvas da indiferença e vocês vejam que elas não se cruzam. Cada ponto tem uma própria curva.